Certo. Então, tá. Da nossa última aula, aproveitar que tá só você dá hoje é dia 22/7, a nossa aula hoje, ela é uma sequência ainda da aula passada, tá. Uhum, E na aula passada, eu tentei aí estabelecer uma relação com vocês entre essa questão, hardware e software, no sentido mais, funcional, no sentido mais prático. Para isso, eu trouxe algumas imagens para vocês, trouxe uhum, aqui, né, a imagem da placa-mãe e trouxe alguns sim. elementos que complementam aí o funcionamento do computador na placa-mãe, tá. Uhum, E aí a gente fez aí uma associação de quando o computador ele entra em atividade, ele é energizado, né? Como é que ele se comporta aí? Quem é que funciona primeiro? Qual é a relação entre um e outro na hora que ele entra em atividade, tá? Então a aula foi mais nesse sentido. Ainda, Kaique, não dá para a gente tirar todas as conclusões a partir daqui, tá? Então fica tranquilo se você talvez esteja com dúvidas ou confuso, ou achando que tipo é só isso que a gente estuda, tá? Na verdade não. Nossos estudos vai aumentando aqui dentro desse contexto. Ainda estamos numa parte aqui de teoria e tal, mas depois você vai ter que ter contato prático, até a ponto da gente realmente ter uma certa assim facilidade em tratar a placa-mãe e as peças que completam ela, tá bom? Então a gente ainda está nesse processo de desenvolver todo esse estudo. Na nossa aula aqui, o principal objetivo que eu tenho com vocês é realmente tentar mostrar essa relação. Quando eu ligo o computador, né? Quem é que vai funcionar primeiro? Quais elementos se comunicam com quais? Em que ponto que um está fazendo uma atividade, o outro aguarda? Então, é uma relação inicial ainda que a gente está estudando, mas para ter uma visão mais técnica. Então, eu mostrei para vocês a placa-mãe, a memória ROM, que é essa que eu vou aumentar agora, né? Falei que nela tem um programa, que assim que se liga esse programa, ele será executado, processado, ele será, né, entrar em funcionamento. Quem é que processa ele? É o processador. Então, sinais elétricos, né, sinais eletrônicos, códigos é, desse programa que está na memória ROM, ele vai para o processador. Tá. Kaique, consegue me ouvir? consigo, sim. Tá bom. Foi a internet aqui, mas já tá Tudo tudo bem, certo beleza. agora. Eu estava comentando enquanto você estava conectando aí, que na aula passada a gente estava tratando dessa questão do hardware e do software, essa relação de funcionamento. E que assim que a gente Uhum, liga o computador, uma parte da memória ROM, que seria esse chip aqui, ó, tem um código gravado aqui, e esse código ele será executado, ele será uhum, carregado para ser processado no processador e para ser armazenado o código dele, informações dele, resultados dele na memória RAM. Então esse uhum, processo ele ocorre meio que quase que simultaneamente, entendeu? É como se estivesse tendo uma conversa mesmo. sim. Um faz uma coisa, o outro escuta, aí o outro pede, o outro atende, e vai tendo essa troca, essa parceria. Então esses três elementos aqui, processador, memória RAM, como o conteúdo da memória ROM, como naturalmente, no caso da placa-mãe, o chipset, esses elementos eles praticamente entram em atividade simultaneamente, fazendo uma troca ali de sinais, de instruções, e é onde o computador ele começa a dar a carga, ele começa a carregar o sistema, tá bom? Uhum, É, sim. esse computador, no caso, essa placa-mãe que a gente está vendo aqui, se ela tiver placa de vídeo, se ela tiver um HD, se ela tiver um teclado conectado nela, tudo isso será reconhecido, será testado em termos funcional, eletrônico e de programa nesse processo. E esse processo, nós estamos falando de segundos, milésimos de segundos, até ele chegar no estágio final de estar carregando o programa Windows, de estar abrindo o sistema operacional. Menciona aqui o Windows, mas poderia ser qualquer outro sistema operacional, como por exemplo o Linux. Bom, Uhum, então a gente vai continuar a nossa aula a partir desse ponto aqui, tá? Aproveitar que tá. a gente está aqui e hoje na aula vai estar só você praticamente, eu já vou apresentar a atividade que você entregou, tá? Eu tinha pedido uma Uhum, atividade para vocês destacarem os elementos do Windows. Eu vi aqui que você sim. colocou, está correto.
Cortana, o próprio navegador novo que é o Edge, né? Central de ações do Windows. Então, beleza, você falou de recursos novos que o programa Windows ele trouxe, né? E sempre vai acontecer essas mudanças no programa e muitas vezes vai acontecer novas tecnologias. O que nós podemos realmente cravar aqui, em termos de tecnologia, seria o Cortana mesmo, né? Central de ações é um recurso bastante interessante, como o próprio navegador. Então, é destacar isso do programa, tá bom? Então, vamos agora na nossa aula aqui, vou apresentar um outro slide, onde eu vou trabalhar com você aqui, e essa aula de hoje ela vai se estender para uma outra aula, porque provavelmente a gente não consegue dissecar todo o conteúdo aqui, tá? Sim. Legal. Kaique, o que eu vou falar agora é o seguinte, ó. Quando a gente vai montar um computador, tá? Ou quando a gente vai trocar peças do computador, a gente tem que saber que peça que é, qual é a função, que modelo que é, como que vai ser feita essa troca. No caso da montagem do computador, seja ele você tendo todas as peças prontas ali na mesa, na bancada, ou seja você querendo comprar para depois você montar, a gente vai ter que saber detalhes de cada peça mesmo, tá bom? Então, é normal esse conhecimento que a gente tem. Eu preparei aqui um texto que nos orienta caso a gente fosse comprar as peças para montar o computador. Então, existe aí uma ideia de que se você já tem um computador mais antigo e você pretende comprar peças para montar um novo computador ou um computador com mais recurso do que o que você já tem, dependendo do que você for comprar, você pode usar no computador atual, né? Sim. Visto que, de repente, a gente está falando aí que você vai demorar alguns meses para comprar tudo e tal, tá bom? Naturalmente, se você for comprar tudo de uma vez só, por exemplo, você vai juntar o dinheiro e comprar tudo, então você não precisa se preocupar muito com essa listinha aqui e apenas com o que realmente você vai comprar tudo de uma vez. Essa primeira lista aqui é caso você vá comprar ele por partes para depois estar montando. Né? Então, se você vai fazer isso, tem algumas coisas que você pode comprar que você já pode usar agora. Por exemplo, é o caso do HD. O disco rígido é um dispositivo que você pode comprar ele e já pode estar usando ele. Mesmo que o seu computador não seja tão moderno, né, tão rápido, você pode usar o HD agora. E caso você não queira trocar o sistema, tirar o Windows 8, colocar o 10, ou simplesmente formatar esse HD, enfim, fazer todo um trabalho. Caso você não queira ter esse trabalho, basta você ligar o HD lá, dentro do gabinete, tudo certinho, respeitando os cabos de conexão, e esse HD já vai entrar em operação, tá? O máximo que você vai ter que fazer nesse caso, depois de ligar ele fisicamente, é o que nós chamamos de particionamento e formatação, tá? São etapas que a gente precisa fazer num disco para ele ficar disponível para o sistema operacional. E o Windows, ele vai fazer isso quase que automaticamente. Ele vai detectar que o disco não está pronto e vai querer preparar, tá? Mas aí ele já prepara automaticamente ou a gente prepara Então, manualmente? ele vai falar para você que ele não está pronto. Ele abre uma janela perguntando se você quer deixar ele pronto. E aí ele faz sozinho. É mais ou menos, eu não sei se você já viu, é mais ou menos como um pendrive. Quando a gente coloca ele a primeira vez ou ele dá problema, ele fala, esse pendrive tem que ser formatado. Então é algo parecido. O Windows ele consegue reconhecer um HD que não está pronto e aí sugere a formatação. Na prática, se ele está fazendo a formatação, se ele está sugerindo a formatação, na prática é que esse HD já foi particionado. Senão, ele também faz os dois processos automaticamente, tá bom? Hoje em dia, isso daí, Henrique, é tão automático que ele praticamente, Kaique, ele faz assim sem você perceber. Você confirma e ele vai lá e faz, tá bom? Em outras épocas, você ia ver a mensagem particionando, formatando. Hoje em dia, não, é meio que transparente, tá? Mas nós temos programas e ferramentas que a gente faz isso sim.
de forma manual, acompanhando passo a passo, tá? Então, HD, Sim. Kaique, é um dispositivo que a gente pode comprar. De repente, você tem um HD no seu computador agora que é de 160 GB, 200 GB, aí você comprou um HD de 1 tera, 2 tera, esse HD você já pode estar liberando ele para gravar dados, né? Uma outra parte que Uhum. você pode também estar utilizando de forma assim automática, mas aí vai depender do tamanho do seu gabinete, vai depender da fonte que você tem, tá? Uhum. Porque uma placa de vídeo que tem alto recurso de processamento, precisa que a fonte geralmente mantenha, né, alimente a placa de vídeo separado da placa-mãe, ou seja, tenha cabos de energia que saem Uhum. da fonte para a placa de vídeo. As placas hoje que oferecem recursos de vídeo, de memória e processamento, todas elas têm conectores para a gente poder ligar da fonte, tá? Então, para a gente poder usar uma placa de vídeo nova num computador um pouco mais antigo, a gente vai depender da fonte e dependendo do Uhum. modelo do gabinete, se o gabinete for pequeno, não tiver espaço, talvez você não consiga usar essa placa de vídeo, tá? E Sim. aí só no computador novo, né? A outra coisa que Uhum. eu aconselho as pessoas comprarem, caso assim, eu vou montar o meu computador passo a passo, professor, eu vou comprar peça por peça, para depois eu montar ele todo. Uma coisa que eu Uhum. aconselho é as pessoas comprarem uma fonte de potência real. A fonte de potência Uhum. real, Kaique, ela faz o quê? Ela é uma fonte que ela tem uma estrutura e uma qualidade muito superior a uma fonte comum, uma fonte tradicional. Uma fonte Uhum. potencial, ela consegue E onde atingir. fica essa fonte no computador? Ou no gabinete? Como, aonde fica? É. Então, no gabinete, ela vai ficar aqui, ó. Ó. No gabinete, esse gabinete aqui que você está vendo, ele está aberto na lateral, tá vendo? No Uhum. gabinete, ela vai ficar exato nesse modelo aqui, ó, ela vai ficar aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Vai ficar bem aqui, ó. Uhum. Nesse modelo, Uhum. tá? Mas eu tenho outros Sim. modelos que tem, são maiores, por exemplo, às vezes são de computador game ou servidor, que é esse caso aqui, ó. Esse daqui ele ficaria aqui, ó. Então essa aqui é uma imagem de Uhum. uma fonte que já está aqui, ó. Eu vou tirar a fonte aqui agora, ó. Essa área aqui, ó, é Sim. onde fica a fonte. Esse gabinete aqui, Uhum. inclusive, ele pode ser colocado a fonte aqui, como pode ser colocado Uhum. aqui, tá? Essas Sim. fontes de potência real, Kaique, elas são grandes e elas são pesadas, tá? Então, Uhum. a gente consegue, assim, sem muita experiência, perceber que é uma fonte diferente, sim, sabe? Fala, nossa, Uhum. essa fonte aqui, ela é diferente, ela é mais pesada, ela é mais bonita, sabe? Então, você vai perceber o que é uma Uhum. fonte de potência real. Uma fonte nominal, ela é Sim. uma fonte que ela não tem muito capricho no acabamento dela. Ela não é uma Uhum. fonte visualmente que se destaque, tá? Ela é uma Sim. fonte que a sua estrutura metálica é igual às demais. Ela Uhum. não tem muitos conectores, são o mínimo necessário ali para poder funcionar, tá? E você não percebe ali um nome de um fabricante que tenha CNPJ ou que tenha site. Você vai perceber que tem nome lá, mas você procura telefone, você procura CNPJ, não tem. As fontes de potência real, elas têm nome, geralmente tem site, tem código. Aí você vai pesquisar na Uhum. internet, você acha as informações sobre ela facinho. Um detalhe é que as Sim. fontes de potência real elas são bem mais caras. Elas chegam a custar 4, 5 vezes o preço de uma fonte básica, uma fonte comum. Essas fontes comuns, na verdade, a gente vai chamar de fonte nominal. Ela tá Uhum. na verdade, em termos gerais, cara, o pessoal fala fonte genérica, né? Eu vou comprar uma Sim. fonte ATX genérica. O que é a fonte ATX genérica, professor? É uma fonte comum, é uma fonte de potência nominal. Uma fonte de potência real, ela é uma fonte que ela tem qualidade e se ela te informar que ela é, por exemplo, de 400 watts, ela atinge 400 watts. A fonte de potência Uhum. nominal, que falar que atinge 400 watts, o que acontece, Kaique, é que ela chega a 400 watts, mas ela não mantém 400 watts. Ela é só um pico, né? Ela atinge esse Uhum. número
e depois ela cai, tá bom? Agora, as Sim. fontes de potência real, se o fabricante coloca nela lá, na etiqueta, que ele te garante que ela é 600 watts, ela vai atingir esse número e ela vai manter esse número. E o que esse número tem a ver, né, com o nosso computador? É que é assim, ó, se o seu computador tem HD, placa de vídeo, tem cooler, tem DVD, tem placa de rede, tudo isso consome energia. E o consumo de Uhum. energia, ele é medido em watts, tá bom? Que é a potência, é Uhum. quanto que ele consome. Então, quanto mais coisas, né, quanto mais dispositivos o seu computador tiver, mais watts ele vai consumir. Então, na verdade, uma Sim. fonte de potência nominal de 400 watts, provavelmente, no máximo, ela deve atingir 300. Ela deve conseguir manter Uhum. 300 watts. Então, é muito diferente essa relação, tá bom? Por Sim. isso, se a Aí, gente vai... professor, que nem. Aí, caso tenha uma fonte nominal de 300 watts, aí tiver outras coisas no computador, que nem o senhor falou, a placa de Certo, vídeo, esse negócio, isso. aí ela vai queimar se. Então, Aí, quando tipo, você puxa ligar muito, tudo aí isso, queima. quando você vai colocando coisa, por exemplo, você colocou mais um HD, você colocou teve que colocar uma placa de rede, por exemplo. Quando você Uhum. ligar, ele não vai ter energia suficiente para alimentar todos esses dispositivos, então ele vai cair, ele vai reiniciar o computador, ele vai desligar e ligar, tá? Uhum. Mas é Uhum. interessante assim, ele não vai exatamente queimar nada Sim. nesses primeiros momentos, mas ela é uma situação que Uhum. ela não é favorável, entendeu? Então, se a gente ficar Uhum. tentando fazer as coisas funcionar assim, fatalmente alguma coisa pode queimar, alguma coisa que esteja ligada nela. O que está ligado nela? Quase tudo. Então, alguma coisa pode queimar. Pode queimar tudo, professor? É extremamente raro, mas eu não vou falar para você que é Uhum. impossível. Já peguei computadores praticamente com tudo queimado. Tá? São situações Sim. raras, mas que pode queimar Uhum. alguma coisa, pode, tá bom? E como é que você vai Tá. saber, né, que está acontecendo isso? É que na hora que você ligar, você vai perceber que ele vai reiniciar o computador, né, por conta de Uhum. alguma coisa que você colocou a mais lá. Então a gente realmente não recomenda, Uhum. né? Vamos supor, eu tenho aqui um computador bacana na minha casa, comprei uma placa de vídeo para game, vou colocar agora. A primeira coisa que eu tenho que olhar é a fonte mesmo. Se não for de potência real, é melhor nem ligar essa placa de vídeo, porque não vai suportar, Uhum. entendeu? Então é Então, bem. professor, eu Ah, tenho um computador aqui que acho que é um pouco velho, né? Aí ele acontece isso, eu ligo, tento ligar, só que aí ele reinicia. Aí pode ser isso? pode ser a fonte. Dá Uhum. para a gente fazer um teste no seu caso, tá? Não precisa fazer isso Uhum. agora, mas eu não sei, você tem placa de vídeo off-board nele? Na placa-mãe? Eu não Não sei. sabe, né? Então, tá abrindo ele, a gente Se teria eu que te dar uma mandar a olhada. foto, aí se eu te mandar a foto, o senhor consegue ver se tem? Pode mandar, tira a foto Pode? de trás, assim, do modelo dele, e te dá uma olhada assim. De qualquer forma, Beleza. pode ser que a fonte esteja também falhando, né? Porque é Uhum. tudo, né? Essas duas fontes aqui, elas estão sujeitas a falhas eletrônicas, né? É assim, Sim. não é porque a fonte de potência real ela é a melhor que ela nunca vai apresentar problema. Não, pelo contrário, ela Uhum. também pode queimar como uma outra fonte qualquer, mas ela realmente tem Sim. uma qualidade superior, então ela suporta, né? Um ambiente Uhum. como esse melhor, tá bom? Sim. Legal. A questão da fonte para nós, no nosso conhecimento, no nosso curso, ele é muito importante, porque a fonte, né, a parte de energia, ela está relacionada diretamente com realmente o funcionamento do computador, ou seja, Uhum. qualquer oscilação que tiver aí para baixo ou até para cima pode danificar o funcionamento do computador, tá bom? Então a gente tem Uhum. que entender bem essa relação aí. Sim. Seguindo a nossa ideia aqui, então assim, então se a gente for comprar as peças, né, para o nosso computador, a gente tem que ter em mente então que algumas peças, caso a gente não vá montar o computador em uma semana, algumas peças a gente pode estar comprando para aproveitar ela agora e no futuro computador a gente vai usar essa peça então, tá bom? Uhum. No caso, falando de fonte de computador aí, Kaique, essa fonte que você está vendo na imagem aí, essa fonte ela é uma fonte. Eu não consigo, apesar dela estar colocando aqui ó, 400 watts max, eu não posso falar Uhum. que ela é de potência real, porque possivelmente ela não é uma fonte potencial, por,
por esse acabamento aqui, esses conectores. Uhum. Tanto é que a gente percebe que esse max aqui é mais ou menos uma alusão de o máximo que ela atinge, mas Ah, ela não mantém essa carga, tá bom? aham. O que acontece, ó? Tudo na informática a gente tem que procurar saber, conhecer e estudar. Então, a fonte, esses conectores aqui, eles têm funções e muitos têm nome. Então, eu tenho o Sim. P4, eu tenho um conector ATX, eu tenho um conector de flop, eu tenho um conector padrão SATA. Na verdade, tudo aqui é conector de energia, tá? Eles vão mandar energia para o dispositivo que você ligar Uhum. aqui. E esses fios amarelo, preto, vermelho, laranja, azul, esses cabos aqui, eles têm uma tensão elétrica. Essa tensão elétrica no conector ATX é padronizado, tá? Então, onde é Uhum. 3,3 volts no conector 1, toda a fonte ATX, esse conector 1 ele tem que dar o quê? Essa tensão elétrica. Significa dizer que se eu pegar um multímetro e medir a tensão elétrica de uma fonte aqui, tem que dar o 3,3 volts. Do outro lado, Uhum. também, um pouco abaixo dele, o segundo conector, também é 3,3 volts. Mas você repara que tem alguns conectores que têm tensões diferentes. Aí tem que dar essa mesma Sim. tensão. Esse com que você está vendo aqui seria o comum, que na verdade Uhum. seria o terra, poderia ser o terra, ou pode ser aqui no nosso caso o neutro, tá? Para fechar o Uhum. circuito. Então esse com que você está vendo aqui é tudo é, é, do comum dele, que seria aí o neutro, né? A gente pode colocar dessa forma, ou Uhum. o terra. Então eu vou abrir aqui uma outra imagem que na verdade esses conectores, na posição que você está vendo, a cor deles e a tensão é essa, né? Ou seja, ó, Uhum. se o pino 1, o cabo dele é laranja e ele dá 3,3 volts, toda a fonte ATX, o pino 1, o cabo é laranja, ele dá 3,3 volts, tá bom? Uhum. Se o penúltimo pino lá ele é marrom e o conector dele é 3,3, toda a fonte ATX tem que ser assim, tá bom? E essas Sim. duas tabelinhas aqui, Kaique, eles apresentam para você os dois tipos de conectores ATX, o de 20 pinos e o de 24. Na prática, Uhum. hoje em dia, a gente usa os de 24 pinos. Esse de 20 aqui Sim. era para as fontes de para placa-mães antigas, mas atualmente o padrão é todos esses. Tá? Uhum. Então, esse P4 que você está vendo aqui, ó, ele é o conector auxiliar, que é esse aqui, ó, que tem aqui nessa Uhum. imagem aqui, tá bom? E aí a gente vai se acostumando com isso, né? Ou seja, ó, toda vez que eu vejo esse conector aqui, tá? Esse conector para mim aqui, ele é o conector ATX, é o conector de 24 pinos. Se eu pegar aqui um multímetro e tal, eu consigo testar cada um deles aqui, e aí olhando aquela tabela eu consigo comparar se a tensão elétrica está correta. E isso a gente faz, viu, Kaique? Se assim, sendo Uhum. necessário, você desconfiando que o computador está desligando ou que ele fica em algum momento aí oscilando por conta de energia, é interessante a gente testar cada conexão aqui. Até mesmo se Sim. elas de repente estão avariadas ou quebradas, ou com sinal Uhum. de que está derretido, ou com cheiro de queimado, a gente vai ter que provavelmente fazer a troca desses componentes aqui. No caso, você Uhum. pode trocar o cabo, mas se o problema é na fonte, aí a gente vai ter que trocar a fonte. Ou seja, o problema sendo aqui dentro é um problema eletrônico, e aí nesse caso não é mais o campo da informática, é o campo da eletrônica. Então tem que abrir a fonte, tem que medir componente eletrônico. E Uhum. aí, nesse caso, Kaique, uma fonte genérica, nós estamos falando de 50, R$ 70. Uhum. Uma hora, né, de mão de obra de um técnico em eletrônica é mais de R$ 70. Então, uma fonte como essa, Uhum. quando ela dá problema, todo profissional de informática joga ela fora. Ah, não, Sim. mas eu conheço um profissional de informática que ele conserta ela. É verdade, existe isso, entendeu? A gente Uhum. pode consertar essa fonte, tá? Você com o conhecimento em eletrônica, com ferramentas, você consegue consertar essa fonte. Mas na prática, financeiramente, você vai perceber que esse trabalho não compensa muito. A gente não vai ganhar dinheiro Uhum. fazendo isso, tá bom?
Então, Sim. assim, dá para consertar? Dá para consertar. Agora, vale a pena financeiramente? Aí, muitas vezes a gente percebe que não vale a pena, tá bom? Uhum. E aí um outro detalhe, essa aqui não é uma fonte de potência real, como eu te falei, aparentemente, mas uma fonte de Uhum. potência real, Kaique, ela pode custar até R$ 400, R$ 500 ou Uhum. até mais caro. Aí, nesse Uhum. caso, vale a pena. Ou se a pessoa tiver habilidade em eletrônica, né, conhecimento, ela pode consertar, ou vale a pena você entregar, tá, para um técnico de eletrônica e falar, olha, você repara ela para mim, você conserta ela para mim. Ele possivelmente ele consegue consertar, é um problema que para quem tem conhecimento não é uma coisa assim tão complicada, tem o trabalho, mas ele vai consertar. E aí vai ter um preço, mas vale a pena, porque se ele cobrar 80, se ele cobrar R$ 100, né? É, Uhum. se ela custa 400, 500, então tá ótimo. E, Sim. geralmente são problemas de componente, consertando esse componente, não sendo uma coisa no circuito, tal, então a fonte fica boa, dá para a gente fazer esse trabalho sim, tá bom? Uhum. Então, então assim, se acostumar a tentar entender os conectores, o seu nome, a sua característica, que tipo de coisa, né, eu ligo aqui, que tipo de equipamento eu ligo aqui, né, onde é que eu coloco esse conector? É importante para nós, tá bom? Nós vamos ver isso em aulas práticas, sim, tá? Uhum. Legal, Kaique. A aula de hoje, um pouquinho diferente da aula da semana passada. Na aula da semana passada, como eu abri a aula hoje, era tentando dar uma ideia para vocês dessa questão da importância da relação entre o programa e a parte física, o hardware e o software, tá bom? E Uhum. na aula de hoje especificamente, a gente já abordando aí a questão da montagem, de como que a gente vai entender esses elementos aí, alguns procedimentos e padrões que a gente precisa entender. Essa aula de hoje ela vai se estender aí porque o conteúdo é longo para a gente trabalhar aqui. Nessa imagem que eu Uhum. estou mostrando agora, Kaique, eu estou mostrando para você e a gente entender que quando você fala de gabinete, eu vou comprar um gabinete para o meu computador, tá? Eu vou comprar um gabinete. Quando a gente fala de gabinete, a gente vai perceber numa loja que ela não tem um modelo de gabinete especificamente, ela tem vários modelos de gabinete, desde modelos comuns, que é esse mini tower ou esse mid tower, que são os dois gabinetes comuns para nós, que a gente encontra com frequência, a gente vai perceber que tem Uhum. coisas específicas, como, por exemplo, esse full tower, que é o EATX. É um gabinete grande, ele é alto, tá? E, Uhum. e dentro dele ele tem muito espaço para a gente colocar muitas peças, né? Muitos Sim. HDs, muitas placas, tá bom? É claro, naturalmente ele é um pouco mais caro, porque ele é projetado para um tipo de ambiente, tá? Então aqui dentro a estrutura dele, o material dele, acaba fazendo com que o preço dele seja um pouco mais caro. E você Uhum. tem gabinetes menores, pequenos, extremamente pequenos. E esses gabinetes existem porque nós temos Alô? placas e ambientes para usar esse tipo de computador. Alô? Computador pequeno, né? Computador menor, tá bom? Qual que eu escolho, professor? Você sempre vai escolher o gabinete que atende à sua necessidade, caso você queira montar um computador para você. Se for Nossa, para eu um quero comprar um cliente celular. seu, eu vou montar, professor, um computador para o meu tio, para o meu primo, então você vai, antes de comprar qualquer coisa, você vai entender que tipo de computador ele quer, para o que ele pretende fazer nesse computador e quanto que ele pode gastar, tá, Kaique? Porque eu posso perguntar para uma pessoa assim, ó, eu Ah, trabalho, imagino. eu trabalho com informática. Você quer montar um computador? Eu monto. Eu quero. Orlando, monta o melhor que você puder. É, tudo bem, o melhor que eu puder está relacionado com um fator financeiro, né? Quanto Uhum. é que você pode gastar? Né? Eu posso gastar muito dinheiro, eu posso gastar R$ 3.000. O que aconteceu? Então, R$ 3.000 para mim também é muito dinheiro. Mas Oi? R$ 3.000 Sim. eu não vou montar o melhor computador. Não vou. Alô? Né? Por quê? Uhum. Porque nós vamos precisar de Alô? mais. Tem placa Uhum. de vídeo, Alô? placa mãe que custa R$ 1.500, né? Tem HD Uhum. que custa R$ 1.000, Alô? tá? Então não dá
para montar um computador rápido, o melhor computador, por R$ 3.000. Então é importante, quando a gente for montar, seja para nós ou para alguém, a gente conversar com a pessoa, né? Que tipo de computador você quer, quanto que você pode gastar, o que que você pretende Uhum. fazer nesse computador, tá bom, Kaique? Vamos supor Sim. que a pessoa gaste R$ 5.000, coloca uma placa de vídeo lá bacana tal, mas ela não gosta e ela não pretende jogar no computador. Ela não Sim. pretende ver filme nesse computador, ela quer ver filme na televisão. Então, quer dizer, não tem Uhum. necessidade de gastar R$ 5.000 Alô. num computador ou pelo menos numa placa de vídeo especial para esse computador, né? Então, é muito Oi? importante essa conversa com as pessoas. Nesse caso aqui, nessa parte, então eu estou te mostrando que nós temos gabinetes específicos porque nós temos placa mãe de vários tamanhos. Eu tenho uma placa mãe grande, uma placa comum e uma placa menor. Essas placas mães, elas foram fabricadas para atender determinado segmento mesmo. Então, uma placa mãe desse porte aqui, que é a grande, ela possivelmente, ela com certeza, ela tem espaço para você colocar mais placas do que a placa menor. Ela com Uhum. certeza, ó, ela oferece mais espaço para a memória RAM. Só da gente olhar aqui, ó, eu estou vendo aqui, ó, de um lado 4 slots de memória RAM e do outro lado 4 slots de memória RAM. Se a gente olhar a plaquinha Uhum. pequena, ó, Nossa, a gente vai ver aqui, ó, somente 2 espaços para memória RAM. Então, qual placa será que cabe mais memória RAM? Naturalmente falando aqui, é essa daqui, tá bom? Então, assim, essas placas existem uhum. porque tem mercado, porque tem ambiente, ou seja, tem uma pessoa ou tem uma empresa que precisa de uma placa como essa, tá bom? São caras, Uhum. professor? Sim, nesse caso, essa placa, o preço dela, com certeza, é um preço aí diferenciado. Não dá para falar que é Uhum. caro e não dá para falar que é barato, porque nós estamos falando de tecnologia, né? Então, quanto Mas e o telefone, você não mais pegou? você quer, né? Mais velocidade e tal, maior é o custo de tudo isso daí, tá bom? Então, tem um trabalho que vocês fizeram aí para nós que foi sobre placa-mãe, tá lembrado? Então, nela lá, a gente pode escolher modelo de placa-mãe e temos fabricantes de placa-mãe. Então, tem fabricante que a gente precisa se acostumar com esses fabricantes, né? A Gigabyte, MSI, a ASUS, a Intel ainda fabrica alguns modelos de placa-mãe, a ASRock. E aí a gente começar a procurar isso, tá, Kaique? Procurar na Sim. internet, olhar o site do fabricante, tá bom? Para que isso se torne comum. Mas você Uhum. está onde? Nessa Ok? quebrada? Bom, Sim. falando de gabinete, Kaique, gabinete também existe para todos os Você está gostos, aqui no tá? portão? Tem um gabinete Uhum. Ou está comum, aqui tem no um portão? gabinete básico, tá? E tem gabinete Uhum. diferenciado. Atrapalha? Esse Sim. azul que eu estou aumentando aqui a imagem para você, ele é um gabinete diferenciado. Ele é um gabinete de acrílico. Ele possivelmente Uhum. não é um gabinete barato. Vai. E assim, é para um, Uhum. um público que gosta de expor, exibir ali o computador, que trabalha com visual, dá para colocar neon aqui dentro, tal, entendeu? Uhum. Então é por Mas aí. aí não diferencia no funcionamento do Não, nesse computador, não, caso né? não. O que eles podem aqui, entre eles aqui, diferenciar no funcionamento são 2 pontos, tá bom? Primeiro, a quantidade de coisas que você pode colocar aqui dentro. Coisas eu estou falando de dispositivos. Por exemplo, esse gabinete aqui eu posso colocar tranquilamente 4 HDs, 2 DVDs, 3 placas de Uhum. vídeo, né? Então, assim, Sim. dependendo do gabinete, você vai poder colocar mais ou menos dispositivo. A outra coisa que diferencia deles também é o recurso de resfriamento, tá? Ou Uhum. seja, a estrutura de como ele foi montado, a parte de circulação do ar, entrada e saída do ar, que tem a ver com as ventoinhas que você vai colocar, tem um diferencial. Eu estou ampliando aqui a imagem de um gabinete para você perceber, ó, que aqui do lado dele, ó, tem duas ventoinhas, tá vendo? Então, essas Uhum. 2 ventoinhas estão direcionadas para cá, para quê? Para resfriar os HDs que serão fixados aqui, ó. Então, Sim. essa é a diferença, tá bom? Uhum. Naturalmente também, Kaique, tem gabinete que é de alumínio e tem gabinete que é chapa de ferro, latão praticamente, tá bom? Claro que o Uhum. gabinete de alumínio, ele é melhor, tá?
Ele não vai enferrujar, porque, por incrível que pareça, dependendo do ambiente onde você fica, deixa o gabinete, ele pode começar um ambiente muito úmido, ele pode enferrujar sim, enferruja parafuso e isso passa para a placa-mãe. Então, o gabinete de Sim. alumínio já tem essas vantagens aí, como o de Uhum. acrílico também, tá bom? Esse outro que eu vou aumentar a Uhum. imagem aqui, é só para você perceber, ó, que a disposição dele é diferente, né, desse Uhum. que é mais padrão, ó. Eu vou mostrar para você aqui, ó. A fonte desse, vou pegar aqui para você ver, ó. A fonte desse aqui, ó, ela vai aqui, ó. Tá vendo? A fonte do outro Sim. já tá lá, ó. É em outro lugar. Tá vendo? Uhum. Isso. Ó, o DVD desse equipamento, ele vai ficar aqui, ó. E esse daqui, o DVD dele fica de lado. Tá vendo? Uhum. Então, apesar disso, Kaique, aqui é padrão. As duas fontes e esses dois DVDs, eles são padrões. Tanto serve um para cada computador, para cada gabinete. Tá bom? Uhum. Mas nós temos gabinetes que têm situações bem específicas, tá? Que, tipo assim, Sim. só pode ser colocado aquela fonte, só pode ser colocado aquele HD, tá bom? E Uhum. aí a gente tem que tomar cuidado, porque se ele estiver diante de um computador como esse, a gente vai ter que ficar atento a esses detalhes, tá bom? Sim. Ah, legal. Ó, nessa parte da aula aqui agora, eu queria só, de forma visual aqui, fazer um destaque para nós. Vamos supor que a gente comprou todas as peças e a gente vai montar os Uhum. computadores. Por Sim. incrível que pareça, Kaique, nos computadores, tudo aqui fica parafusado praticamente. Tá? Você vai Uhum. parafusar mesmo, tá bom? Então, ó, a placa-mãe, ela vai ser encaixada aqui nesse gabinete, mas ela nesse gabinete oficialmente ela ficaria mais ou menos com esse espaçamento aqui, ó, tá vendo? Ó? E aí Uhum. ela seria fixada aqui nesses furos aqui, ó. Tem furos aqui, ó, tá vendo? Ó? Ela vai ficar Sim. fixada aqui. Depois que Uhum. você colocar a placa-mãe, a gente pode colocar fonte, tá? Sim. Ou pode colocar outras coisas, tá? Assim, tipo DVD ou HD. O que eu coloco primeiro, professor? O que você vai montando, coisas que não impeça, não atrapalhem de você montar outras partes. Então, por exemplo, ó, Uhum. no nosso caso, se eu for colocar a fonte aqui agora, e essa fonte aqui, eu tenho uma fonte aqui que eu peguei para esse modelo específico aqui, ó. Eu vou pegar essa imagem e levar para lá, tá? Uhum. Aqui, olha lá. Se eu for colocar essa fonte aqui lá, tá? Mesmo que eu coloquei mesmo que eu coloquei aqui a placa-mãe, ela não me atrapalha, tá? Ela não me Uhum. atrapalha de colocar essa fonte. Então, eu vou colocar aqui a Sim. fonte no lugar dela e Eu a vou subir lá placa-mãe no já está Uhum. lá. quarto pra assistir. Mas você vai perceber que não atrapalha, tá? Ó. Então, eu ajusto Sim. aqui mais Oxe, um tô pouquinho. só eu aqui, mano. Só tá eu. Ok, ó. Então, Também, vou mano. girar ela porque essa parte dos cabos Uhum. fica para dentro e aí ela vai entrar aqui, ó. Sim. Olha lá. Então, aqui nesse caso, tanto faz você colocar primeiro a placa-mãe, tá? Ou primeiro Uhum. a fonte. Um não vai atrapalhar o outro, tá bom? A parte de Sim. trás do computador aqui vai ser essa imagem aqui, ó, que a gente vai estar vendo. Opa, vai ser essa imagem aqui que a gente vai estar vendo e eu vou tirar ela. Vai É dar essa daqui, uma arejada da essa célula. aqui. Vou Uhum. tirar ela, tá bom? Vai dar uma Tá bom. arejada da célula. Legal. Você vai Sim. Eu vou colocar agora a CPU, o processador, que está aqui, ó. Aí o processador, eu vou colocar ele aqui Uhum. na Ai, área dele, caralho, no lugar foda. dele. O processador ele vai ficar Ai, encaixado no caralho. soquete dele, certinho. E Sim. depois disso, a gente vai Bom, na hora colocar do jogo a é, gente a ventoinha, tá bom? O fica. ponto importante aqui da Uhum. ventoinha Fala e do aí. processador, Kaique, que geralmente a gente faz isso fora do gabinete. Eu monto Ai, toda essa estrutura Ah, aqui fora. Então, tipo, eu coloco a uhum. placa-mãe, eu coloco a CPU, eu coloco Processador. isso. Aí ai. depois eu trago tudo e fixo ela aqui, tá bom? Aqui só para Ô, você professor, ter. para que serve essa ventoinha? Ah, Ai, tá. A ventoinha é caralho. o seguinte, ó. A CPU, Kaique, ela trabalha, essa CPU aqui, ó.
ela funciona a 3,40 GHz por segundo. O que significa isso? Essa chapa aqui, ó, ela vai passar tantos sinais elétricos aqui dentro, tá bom? Tantos pulsos elétricos aqui dentro, que essa chapinha aqui, na verdade, esse circuito aqui, ele vai superaquecer. Mas ele vai chegar em temperatura muito alta, tá bom? Para ele não queimar, a ventoinha vai ficar em cima dela, soprando o ar o tempo todo e com o sistema dela completo para manter ele numa temperatura suportável. Se você não colocar a ventoinha, ela vai superaquecer e o seu computador vai desligar ou vai travar, tá? Sim. Então, um computador funciona sem a ventoinha, mas não é aconselhável usar sem, né? Ele vai funcionar por alguns minutos, ele vai travar, ele vai desligar. Porque hoje em dia, Kaique, os processadores, eles são muito rápidos. E eles esquentam assim em fração de segundos, ali está falando de segundos. Então, assim, ele vai fazer o quê? O processador. Quando ele começa a superaquecer, o sistema interno de segurança dele diminui a velocidade de trabalho dele, para ele não queimar, senão ele queima. Sim. Isso que ele diminui a velocidade de trabalho dele, o sistema como um todo começa a não funcionar corretamente, são os travamentos que eu falo, ou ele vai reiniciar o sistema. Então você vai perceber que está alguma coisa errada. Se a gente continuar nessa situação, você está forçando o processador a trabalhar numa situação de temperatura a qual ele não foi projetado. Então, se a gente continuar, existe sim a possibilidade de danificar o processador, danificar para sempre, claro. Interessante falar para você, no caso, Kaique, o Leonardo também, depois ele vai ver esse vídeo, é que antigamente os processadores eles queimavam na hora. Queimava a ponto de você sentir cheiro de queimado e sair até um pouco de fumaça, entendeu? Mas hoje em dia eles fizeram um arranjo eletrônico para que ele não queime. Como é que eles fazem? Ele diminui a carga de trabalho dele, ele dá um alerta interno e para de trabalhar, ele diminui. Mas isso já faz algum tempo que essa tecnologia foi disponibilizada, tá? Porque eles perceberam que os computadores estavam queimando por um problema do cooler, ou seja, o cooler para de funcionar, a CPU superaquece e queima. Então eles falaram, não, peraí, se ele parar de funcionar, vamos diminuir o tempo de trabalho dela, vamos diminuir a frequência de operação dela, né? E aí não queimava, não estava mais queimando, ok? Feito isso, a gente vai colocar a nossa placa de memória RAM, né? E aí agora a gente tem um computador que falta ligar os cabos, né? Naturalmente aqui, falta colocar o HD aqui, e aí conectar tudo, e aí a gente já teria como funcionar. Nós vamos ver isso daí, nas próximas aulas aí eu vou estar passando essa parte, ou seja, habilitar aqui a forma da gente poder colocar o HD e, se for o caso, os cabos do HD e outros conectores aqui, tá bom? Vou avançar aqui mais uma parte aqui, ó, onde eu vou falar para você novamente dessa parte da CPU, tá? Basicamente, Kaique, o mercado de computadores, ele trabalha com os processadores da Intel e da AMD, tá bom? Basicamente é isso, tá? Isso já faz algumas décadas, tá? Nós estamos falando aí desde do finalzinho dos anos 70 para cá. Nos anos 80 foi o boom, 90 e tal. Surgiram algumas empresas de processadores para computadores, mas eles não conseguiram se manter no mercado por conta de concorrência, por conta de, enfim, não atender aí as necessidades. Então, o que nós temos aí como referência são processadores da Intel e processadores da AMD. Eu peguei aqui um processador da AMD aqui, está em algum ponto aqui. Deixa eu ver se está fácil para destacar para você. Mas eu peguei sim, tá? Depois a gente dá uma olhada. O que eu queria destacar para você dos processadores, Kaique, que todos os processadores, eles têm identificação, tá? Eles têm o fabricante, eles têm exatamente o modelo do processador. Ó, essa CPU que eu marquei por último é um i5-9600KF. Se você der uma pesquisada aí no Google, CPU i5-9600KF, você vai achar
todas as informações sobre esse processador. A própria Intel, ela tem um site onde ela tem toda lá a documentação de cada um desses processadores, tá bom? Sim. E aí você tem aí a série, você tem característica de frequência de operação. Então, observa que esse aqui, no caso, ele é de 3,40 GHz, esse aqui é de 3,70 GHz. Então, a gente conclui que esse aqui ele é sensivelmente mais rápido, pelo menos a frequência dele é mais rápida. Então, a gente reconhece isso, é uma informação técnica, mas que ela nos dá já uma ideia do que tipo de processador a gente tem. Um outro detalhe também, Kaique, é assim, ó, não é porque esse aqui é de 3,40 e esse aqui é de 3,70 que esse aqui ele é melhor, que esse aqui ele é mais rápido, tá? Não, não é bem assim, não é porque o número é maior que ele já é melhor, tá? Essa relação a gente tem que analisar os outros elementos de tecnologia que o processador traz. A priori, o que você pode falar de forma tranquila é que essa CPU aqui, a frequência dela é mais rápida, né? Isso a gente está vendo aqui, ele é 3,70 GHz e esse é de 3,40 GHz. Ou seja, essa CPU que eu vou destacar aqui para você, ela é mais rápida. Agora, se ela é a melhor, aí a gente vai ter que analisar os outros elementos, tá bom? Pode ser que sim, pode ser que não, mas temos que analisar outros elementos. Tá? Nesse nosso exemplo aqui, claro que ela é melhor, tá? Mas não apenas porque o valor dela aqui é maior. Como eu falei, temos que analisar de tudo isso, tá bom? Sim. Então, todo processador, ele tem um conjunto de informações que a gente tem que achar, né, reconhecer essas informações. A maioria delas, Kaique, vem escrito aqui, ó. Ou muitas vezes vem escrito do lado, ou às vezes não tem tantos detalhes, mas tem um código, e através daquele código você vai conseguir referências sobre o processador, tá? Eles têm... esse aqui eu não vou poder girar ele para você, mas ele tem atrás dele os contatos, os terminais, né? Os terminais, os contatos da CPU vai encaixar aqui no soquete da placa-mãe exatamente na posição certinha de cada pino aqui, tá? Eu vou levar você aqui para a internet, vou chamar o Google aqui, só para mostrar para você que a CPU ela tem lá os seus contatos, né? Então, eu vou colocar terminais até. Então, a gente vai perceber aqui, ó, olha lá, essas daqui são CPUs antigas, que é com pino, né? Os processadores novos, eles não são mais com pinos, tá? Eles têm, sim, o sensor de contato, mas a parte física mesmo fica no próprio soquete, tá bom? Então, vou colocar aqui CPU i5, e algum deles aqui vai estar virado para a gente ver aqui aqui. Então, ó, assim. E na verdade, aqui é somente um contato dele, que isso aqui vai ser encostado lá no soquete da placa-mãe. Aí o soquete da placa-mãe, então eu vou colocar aqui soquete, ó, soquete 1151, por exemplo, tá? Eu estou dando o código de um soquete de CPU da Intel aqui. Se a gente olhar o soquete, ó, aqui a imagem ela não vai ajudar muito a gente, tá? Ela não vai ajudar muito a gente, mas essa imagem que a gente está vendo aqui, essas sim já são pinos, são hastes que elas são até flexíveis, tá? Vou tentar dar um zoom aqui, ver se a gente consegue aproximar um pouquinho elas. Tá bom? Então, elas são pequenas hastes que são flexíveis. Cada uma delas é uma pontinha pequena, essa pontinha pequena ela vai encostar lá naquela parte da CPU, tá? Então, é assim que são hoje feito a comunicação física, né? A interface entre um processador e o soquete da placa-mãe. Então, essa placa-mãe aqui, ó, ela tem que ter, no mínimo, né, processador e memória.
Naturalmente, Uhum. nós vamos ter que colocar um cooler aqui, tá? Não dá para você, hoje em dia, Sim. nenhum computador desse porte, você ligar ele sem um sistema de arrefecimento. E aí, tradicionalmente, a gente usa o cooler, que esse aqui é tipo uma ventoinha, mas existem coolers de Uhum. refrigerar água, que a gente vai chamar de water cooler, tal. É muito comum. Uhum. Essa placa-mãe aqui, ela tem as saídas que fica a parte de trás dela, que é essa daqui, ó. Tá bom? Essa daqui, ó. Sim. No gabinete, isso aí vai ficar desse jeito, ó. Eu tenho aqui um gabinete, tá? Eu tenho aqui um Uhum. gabinete, Sim. isso. E esse gabinete aqui, ó, a gente está olhando ele a parte de trás dele, tá vendo? A fonte do gabinete pode ficar aqui, lá dentro, né? Ou Uhum. pode ficar aqui embaixo, tá bom? Lá Sim. dentro. E aí, no caso, ó, eu vou ajustar aqui essa imagem agora. No caso aqui, ó, essa imagem aqui, ela ficaria assim nesse gabinete, ó. A placa-mãe vai ficar lá dentro, tá? Uhum. E a parte de, de fora, né, do gabinete, na placa-mãe, vai ser encaixada aqui, ó. Então, essa parte vai Uhum. vir aqui e ela vai ficar aqui, é onde a gente vai ligar o cabo de rede, a gente vai ligar o cabo do Teclado, né? O monitor, mouse. teclado, mouse. Então é assim. Então, e isso aqui, Kaique, é padronizado, né? Tipo assim, Uhum. eu comprei uma placa-mãe ATX, será que ela vai encaixar nesse gabinete? Vai. O fato da fonte ser aqui embaixo, ele foi dimensionado para isso. Esse gabinete que a gente está vendo aqui, ele possivelmente é um gabinete grande, tá? Então por isso que ele vai Uhum. ficar desse jeito. Esse gabinete Sim. aqui, nesse com essa fonte aqui, ó, ela seria desse jeito, só que ela teria que estar lá dentro, né? Vou colocar ela aqui só para um Uhum. efeito visual, mas ela Sim. teria que estar aqui nesses furos aqui, ó. Tá vendo? Tem um furo aqui, Uhum. ó, e tem um furo aqui. E ela vai encaixar aqui, ó. Então aqui está montado Sim. já o gabinete. E aqui, o que que vai? Aqui a gente poderia colocar uma ventoinha. Só a ventoinha, Uhum. não é o cooler e nem uma fonte, é só aquela, tipo um pequeno ventilador, que a gente vai chamar aqui de Uhum. ventoinha. Tá bom? Ok? Sim. Então, essa parte a gente tem da gravação aqui de hoje da nossa aula, mais focado Uhum. agora em como que a gente, né, vai montar, o que que a gente monta primeiro, como que a gente começa. Eu devo falar para vocês ainda coisas relacionadas à segurança, tá? Os cuidados que a gente tem que ter e também as ferramentas, os equipamentos que a gente vai utilizar Uhum. durante a montagem. Na verdade, em termos de ferramenta para montagem, Kaique, não é muita coisa não, tá bom? Mas é bom a gente sempre ter aí um Uhum. conjunto de ferramentas para atender a necessidade, tá bom? Kaique, você quer fazer alguma Sim. pergunta sobre o que eu apresentei aqui de peças, tal? E alguma curiosidade que você tenha visto aqui? Essa imagem, essa Não, parte da não. aula vai vir para a nossa próxima aula, tá? Sim. Ok? Não, então não fiquei com dúvida não. Então eu posso mandar lá a foto pro senhor, se não for te atrapalhar? Pode sim, manda para mim, mas manda no Pode? grupo mesmo, não tem problema não. Aí eu dou uma olhada lá e Tá aí qualquer bom. coisa a gente se fala, tá bom? Tá bom, professor. Ok, Kaique, obrigado então Tá bom, obrigado, e até senhor. mais, tá bom? Valeu. Até, boa noite.